aqui, gente. vai dando um desorientamento, né, gente? Vai. Eu já tava suando, falando, não é possível, gente. Eu tava tão ansiosa para essa live e não tá dando certo. Tudo certo, graças a Deus. Mas, gente, Graças a eu quero Deus. aqueles filtros que tá aqui. Cadê os filtros? Que eu não posso parecer com essa cara amarrotada desse jeito desde cedo. Tá ótima, tá E linda, como aí, tudo sempre. bem? Boa noite, Boa obrigada por ter noite. aceitado o meu Oh, convite. que isso, com todo prazer, ainda mais falar desse tema, né, que eu acho que é tão necessário. Eu falo assim, a minha vontade é sair gritando sobre esse tema para que todo mundo pudesse ouvir, É verdade. não E é? assim, a gente que trabalha com educação parental, parentalidade consciente, junto com as famílias, sobre educação consciente, a gente vê que essa criança interior ela se manifesta muito, principalmente diante das situações desafiadoras com as crianças, e a gente está sempre trabalhando isso com as famílias, com os pais, Uhum. e eu percebo o quanto é importante a gente falar sobre esse tema, porque muita gente não tem consciência disso, né? Dessa criança interior. Sim. E aí fica com aquela dificuldade de sustentar uma disciplina positiva, de sustentar uma educação respeitosa, porque quando aparece aquela situação desafiadora, a criança toca bem lá na ferida, né? É, eu E falo que é aí, isso, né? As crianças, elas têm o poder de acessar os nossos sentimentos mais profundos. Então, eu falo que virou minha frase mesmo, que eu falo que o melhor presente que a gente pode oferecer para os nossos filhos é o nosso próprio processo de cura. Que quando a gente faz esse movimento, a gente está garantindo a libertação dos nossos filhos e crianças emocionalmente saudáveis, né? sim. E Marcela, durante essa quarentena também, eu tenho falado com tantas mães, principalmente, que é meu público maior, o quanto essa quarentena movimentou sentimentos, e não só com as crianças, né, mas os medos, as ansiedades, e o quanto isso aflorou Uhum. agora, e também lidar com essa relação tão próxima com a criança, que agora fica 24 horas por dia junto. É isso, eu falei assim, numa sociedade em que a falta de tempo sempre foi, né, um impeditivo para a gente realmente se conectar, para a gente estar disponível, eu falo assim, a gente recebeu um convite forçado para a gente olhar para dentro. Então, entende que cada um, às vezes, mais ou menos, em maior ou menor intensidade, teve um momento que precisou de olhar para dentro. E eu falo olhar para dentro em todos os sentidos. Dentro da gente mesmo, dentro da nossa relação conjugal, dentro da nossa relação lar, dentro de casa, com os nossos filhos. Então, a gente se depara com o tempo à disposição e às vezes a gente nem sabe o que que faz dele, né? Uhum, é verdade. Marcela, eu queria que você se apresentasse para o Uhum. pessoal. Eu sei que tem muita gente aqui que já te conhece. Quando eu falei que você estaria comigo aqui, várias pessoas comentaram que já conhecem seus vídeos, que você é Ah, maravilhosa, que muito adora o seu obrigada. trabalho. Então, eu sei que muita gente que está aqui já te conhece, mas eu queria que você se apresentasse. Eu sei que você está com um projeto super bacana da maternidade presente. Sim. Então, se você quiser falar um pouco sobre isso, do seu e-book também. Uhum. E na verdade, assim, todo o processo se deu um pouquinho, né, com esse despertar da criança interior. Eu sou psicóloga, né? Eu falo que eu sempre quis ser psicóloga, a minha dúvida sempre foi outra. Eu lembro que eu fui para o processo de orientação profissional, que a gente precisava de colocar a segunda opção de curso e eu não tinha segunda opção. Falei assim, como assim? Eu preciso ter uma segunda opção, porque a psicologia sempre foi muito certa para mim. Mas eu tive uma mudança em vários pilares da minha vida depois da minha maternidade. Então, depois da minha maternidade, eu comecei a acessar realmente vários movimentos e a acessar uma Marcela mais, né,
profunda mesmo, sem máscaras, a olhar bem de frente para várias dores que eu tinha. E eu ressignifiquei tanto o meu processo com a maternidade, que eu, inclusive, fiz uma mudança no meu processo profissional. Então, eu comecei a trabalhar com mães, né? E o meu foco hoje, eu falo que é a minha missão mesmo de vida, é apoiar mães no seu processo de vivência de uma maternidade presente, mais conectado com as necessidades dos filhos. E eu falo que para a gente dar esse presente para os nossos filhos, nós que precisamos de entrar nesse processo. Então, eu estou com um curso, né, de maternidade presente, que eu trabalho os 3 principais pilares que eu acredito para a gente viver realmente uma relação extraordinária em família, que é a mulher com ela mesma, com os seus processos, a mulher como mãe e como esposa, porque eu falo que todo o processo de educação dos nossos filhos passa pela relação entre o pai e a mãe, né? Uhum. Então, esse curso Maternidade Presente, ele trabalha esses 3 pilares. E baseado nesse curso, né, que tem um módulo só desse reencontro com a nossa essência, dessa cura da criança interior, eu fiz um e-book que eu falei assim, que foi quase um terceiro filho, do tanto que realmente, assim, porque ele faz muito sentido para mim, que é algo que quando eu falo é muito verdadeiro, assim, que eu gostaria que todas as mães tivessem acesso, porque é algo que faz com que a gente realmente olhe para vários processos adormecidos, às vezes inconscientes, e eu entendo que pode ser que a gente tenha um pouco de receio e de medo de lidar com isso, porque sim, né, em algum momento isso pode trazer dor, mas ao mesmo Uhum. tempo a gente conseguir ser honesto com a gente e acessar a gente na essência sem máscaras, isso liberta para vários outros processos que muitas vezes na idade adulta a gente está repetindo, né, essas crenças que foram absorvidas de uma maneira enviesada na infância. Então o e-book ele é totalmente gratuito, tá lá no link do Instagram, só fazer, né, a inscrição para receber, você já recebe na hora. Então até tirei a capa dele aqui, que é Curando Sua Criança Interior. E ele tem, inclusive, algumas atividades muito Legal. potentes, né? Que se vocês quiserem fazer para iniciar esse processo de acessar, né, essa criança interior, ele é todo explicativo, tanto conceitual quanto prático. E junto a ele eu coloquei também uma técnica que eu acredito muito, Thaís, que é a técnica do Sleep Talk. Porque eu falo, nós adultos, a gente tem esse processo, né, da terapia da cura da criança interior. E a criança, a gente Uhum. pode fazer esse processo de reprogramação de crenças, de ressignificação de vivências traumáticas que a criança já teve, através do Sleep Talk. Então, que eu falo que é uma forma da gente conversar com a alma dos nossos filhos, né? Conversar com esse subconsciente, que é onde todo o processo da aprendizagem, da memória se processa na criança. Então, tem tudo explicado lá. Quem quiser é só acessar, né, o Instagram, lá no link do Instagram, que você já tem acesso direto a todas essas informações. Porque, assim, eu acho tão. Eu acredito que tanto nesse assunto, porque quando a gente vai trabalhar com as mães, eu vejo muito assim, quando as pessoas procuram, né? Não conhecem, talvez. Oi, Flávia. Quando as pessoas não conhecem ainda muito sobre educação parental, mas querem educar de uma forma diferente, romper com os padrões Uhum, que a gente foi criado e que não que eles tenham sido ruins, nossos pais fizeram o melhor que eles puderam com as ferramentas que tinham uhum. e né, eles foram muito suficientes na nossa criação, mas deixaram marcas sem intenção. E aí Uhum. as pessoas pensam assim, eu vou aplicar a ferramenta, eu vou seguir essa fórmula, um passo a passo, eu quero uma dica, como que eu faço? E aí eu sempre costumo responder e falar muito sobre isso, inclusive nos meus posts e vídeos, sobre essa necessidade da consciência Sim. de primeiro o adulto olhar para si, para Uhum. os seus comportamentos, para conseguir atuar de uma forma consistente com as crianças. Eu falo. Porque quando a gente quer só aplicar um passo a passo, chega um ponto que você não consegue sustentar.
Não. não é? Nos sustenta, assim, porque falo que todo o processo de mudança, nesse final de semana eu estava até conversando que minha sogra me perguntou sobre questões até de internação compulsória e tudo. Falei assim, todo o processo de mudança, gente, ele parte primeiro do reconhecimento da necessidade da mudança. E não adianta a gente querer pelo outro. Eu vejo que, eu acredito de verdade que muitos pais, eu acredito que nós estamos num momento, inclusive, Thaís, de uma mudança cultural em relação a essa parentalidade, em relação ao olhar para a infância, porque eu falo da mesma forma que nós mulheres no passado, muitas vezes a gente não tinha voz, a gente não era, né, ouvida, vista. A infância, ela é um pouco dessa forma. A criança, culturalmente, ela não é vista, ela não é inserida nesse processo familiar, nessa dinâmica da família. Por isso que eu Uhum. acredito que nós temos tantas marcas da nossa criança interior. E só para exemplificar, né, gente, para falar um pouquinho, porque às vezes a gente fala cura da criança interior e muitas pessoas não entendem muito bem. Quando a gente fala dessa criança interior, a gente está falando de uma criança que existe dentro de nós, que é uma parte íntima, né, do nosso processo, do nosso ser, que carrega muitas das crenças que nós fomos absorvendo. Eu falo dos resultados das experiências que nós tivemos desde o momento da concepção até a primeira infância. Então, todo o nosso processo da infância, a forma com que nós fomos maternados e paternados pelos nossos pais, isso deixou marcas positivas e negativas, como, né, em toda a parentalidade. E aí, na maior parte das vezes, justamente por a gente vir de uma infância que não é vista, que não é olhada, que não é participada, Ouvida, né? ouvida, né? Exatamente. Muitas vezes, as crianças, eu falo que as crianças são excelentes observadoras, mas na interpretação, elas podem enviesar muitas situações. Então, muitas vezes, as crianças, elas absorvem crenças de desamor, crenças de abandono, crenças de incapacidade, de não participação. Então, a gente cresce com uma criança interior ferida. Ou seja, com uma criança que não foi acalentada nas suas dores, que não foi aconchegada nos seus sentimentos, que às vezes nem tinha possibilidade de expressar todas as emoções, porque nós também viemos de uma cultura da repressão emocional, né? Não é permitido sentir. Inclusive, a gente nem está conectado com esse momento presente, né? A criança caiu, imediatamente a gente quer cessar a dor. Não, já passou, vamos brincar. Engole o Engole o choro. choro. A gente não Que permite. bobagem, por que tá Que chorando? medo Isso é uma bobagem. bobo! Sim. É. Então a gente vem de um processo cultural da infância com um olhar de que a criança não precisa dizer, porque nós adultos sabemos por ela, nós adultos sabemos o que é melhor. E qual que é o movimento que tem acontecido? Que eu vejo muitos pais, muitos mesmo, assim, se entregando, se permitindo acessar esse movimento. Mas é o que você falou. Muitas pessoas querendo acessar, mas querendo passo a passo. E eu falo, gente, o processo de mudança, ele dói, né? Ele faz com que a gente saia de um padrão que a gente está acostumado para experimentar um outro padrão e fazer com que aos poucos esse novo padrão ele se naturalize no nosso comportamento. Eu falo assim, às vezes agir com gentileza com a criança não está no nosso rol de comportamento. A gente vai ter que se esforçar mesmo para isso, até porque é uma referência que nós não vivenciamos muitas vezes. E aí, diante do mau comportamento, que qual que é a grande questão? É que os maus comportamentos das crianças, eles acessam direto as nossas dores. E eu falo que você deve perceber isso também, né, Thaís? Que é tão característico que quando eu vejo, por exemplo, um pai discutindo uma situação com a criança, a gente consegue perceber que naquela situação não é um adulto consciente, com o seu cognitivo desenvolvido, que está acessando uma criança com o cérebro primitivo. São duas crianças discutindo e entrando nesse jogo de poder. Por quê? Porque criança acessa é aquilo que está ferido em nós. Não é toda essa consciência que a gente tem hoje
do adulto, né? Desse cognitivo, desse emocional formado. Então, esse nosso processo, a gente precisa realmente se conscientizar num primeiro momento, reconhecer a importância e entender. Eu falo assim, eu começo, né? A minha primeira frase do e-book é sobre isso. É um processo, gente, que a gente precisa de um alto amor muito grande, que a gente precisa ser muito gentil com a gente mesmo. Porque nós vamos encontrar, às vezes, situações e dores que a gente está evitando uma vida inteira. Que uma vida inteira a gente está colocando máscaras para realmente não entrar em contato com isso. Então, parte do reconhecimento e da gentileza. Inclusive, Marcela, eu recebi algumas perguntas e algumas bem semelhantes, que era assim, como curar as feridas que talvez a gente nem saibam que existam, que a gente não tem consciência delas. Porque, explicando melhor esse contexto, as pessoas passam pelas situações desafiadoras com os filhos, aquilo desperta algo muito grande, mas as pessoas não sabem de onde vem, por que estão sentindo aquilo daquela forma, e não sabe se... Mas como? Mas a minha infância foi tão boa, eu não lembro de nada, eu não lembro de nada ter acontecido, que tenha me marcado, não tem mesmo consciência disso, mas dói de alguma forma. E olha que interessante, né? Porque quando a gente fala que muitas vezes nós precisamos estar abertos para aprender com os nossos filhos, é exatamente isso. Quem tem o poder, vamos dizer assim, de nos conduzir para esse processo de introspecção é o nosso filho. Por quê, gente? Porque quando a gente olha para aquele comportamento desafiador e isso me afeta profundamente, entende que a maternidade tem muito mais a ver com a gente mesmo do que propriamente com os nossos filhos. Então, todas as vezes que os nossos filhos despertam em nós algo que remexe aqui de alguma maneira, pode ligar o sinal de alerta que tem algo aí que precisa ser visto. E aí, gente, o processo da cura, a gente tem várias, né, ferramentas mesmo para a gente entrar em contato com isso. Eu quero, inclusive, ainda nesse mês de julho, Thaís, fazer um momento de cura interior mais prático, sabe? Da gente fazer uma vivência, que as pessoas vão participar, para elas entenderem como que a gente acessa, né, todo esse movimento. Sim. Mas qual que é a primeira questão? É entender que os nossos filhos estão ligados a gente emocionalmente. Então eu falo que o parto, ele traz somente a separação do corpo físico da mãe para o corpo físico do bebê, mas que emocionalmente mãe e bebê são um só, né? Nesse campo emocional. Então, gente, isso nos dá uma oportunidade de aprendizado e crescimento que muitas vezes a gente desconhece. Porque os nossos filhos falam por nós, né? Eu atendo muitas puérperas que às vezes não entendem um choro descontrolado do filho, que já foi em tudo quanto é lugar, todos os médicos, que já buscou todas as formas para amparar esse choro, mas o filho chora, é esse desamparo dessa mulher que está ali, que não coloca para fora. Então, o filho, por estar em simbiose emocional com a gente, ele faz isso por nós. Então, quando você não entendeu que precisa ser curado ou não tem consciência disso, olhe para o seu filho, né? Entenda o que o comportamento do seu filho repercute em você, o que aquilo incomoda em você, o que o outro em geral, né? Que eu falo sempre quando a gente incomoda com algo muito forte no outro, também liga o sinal de alerta, porque não tem a ver com o outro, tem a ver com a gente mesmo. A projeção é o principal mecanismo de defesa que a gente usa nas nossas relações. Então, nesse processo, a gente começa a fazer essa introspecção e entender que tem coisas que estão lá na raiz, que muitas vezes a gente não consegue enxergar, e é isso que o processo terapêutico faz, né? Porque muitas vezes a gente está aqui numa superficialidade. O processo terapêutico vai tirando essas cascas da cebola para a gente entender
onde que foi? Qual que é essa crença raiz que foi deturpada em algum momento e que hoje aquele adulto ali está só repetindo, mas de formas cada vez mais elaboradas, algo que ficou aqui, ó, na raiz, né? E provavelmente está ligado às principais crenças que nós temos. Que é crenças de... Fala assim, o que que nós precisamos de transmitir para os nossos filhos? Crenças de amor, crenças de capacidade, crenças de merecimento e crenças de significância, né? De participação, de que eu te vejo, né? Uhum. Eu falo muito também que no momento que os pais, as mães conseguem acolher nos filhos aquilo que dói, fazer por eles aquilo que eles não tiveram, quando conseguem ouvir enquanto foram silenciados, conseguem ver a criança, considerar os sentimentos dela, mostrar para a criança que todas as emoções são permitidas, que nem todos os comportamentos são aceitos, mas todos os sentimentos são legítimos. Quando os pais conseguem fazer isso pelos filhos, um passo de cada vez, eles vão se curando também. Uhum. E não é fácil, porque às vezes olha para o choro daquela criança, olha para a reclamação daquela criança e pensa, gente, esse menino está reclamando, vê se eu podia fazer isso na minha infância, e irrita. Mas quando começa a olhar de uma forma diferente, cuidadosa e consciente, os pais também vão se acolhendo nessas dores. Eu falo que hoje nós somos adultos e como adultos a gente tem mais condição de maternar a nossa criança, porque a gente tem mais condição de trazer para a consciência tudo isso que de alguma forma se perdeu no processo ou que a gente colocou em um lugar, gente, que a gente realmente não queria ver. E a maternidade, eu falo que é um momento em que várias vivências reprimidas do passado, elas vêm à tona. E o nosso objetivo de criar a curança interior não é reviver esse passado, não é remoer esse passado, é entender de que forma que esse passado continua processando no momento presente. Então, gente, eu vejo que tem pessoas que vão passar pela vida com bloqueios, com dificuldades relacionais, sem nunca se perguntarem ou ousarem acessar o que que faz com que eu me coloque dessa forma para o mundo, né? O que que faz com que eu não consiga superar esses desafios? Então, eu até trouxe aqui, no meu processo de cura da criança interior, a gente sempre escolhe um objeto mesmo, né? Porque eu falo que o trazer como concreto é muito importante para a gente ver, né? Tá ali, ó, concreto. Então, essa é a Marcelinha, sabe? Do processo da cura da criança interior, quando eu fiz, né, essa imersão nesse processo. E é isso, é ter algo que quando você olhar, você vai poder acolher as suas dores também. E as suas dores muitas vezes vão ser acolhidas através dos seus filhos, né? Através desse choro, através de algo que às vezes eu não entendo muito bem, mas só de eu fazer um movimento diferente, eu permito, né, realmente processar de uma forma diferente tudo isso que está aqui, né? Toda essa relação. É realmente isso, né? Os filhos, eles são reflexo de tudo aquilo que a gente faz, dos nossos comportamentos. A criança, na primeira infância, até os 7 anos, a principal forma de aprendizado da criança não é por meio da verbalização, é por meio da imitação. Então, os nossos filhos, eles estão demonstrando, eu falo assim, aquilo que é irritante na criança, gente, olhe para dentro, né? É porque a gente não se aguenta aqui, só que às vezes é doído demais para reconhecer, então a gente projeta no outro. A Bruna está falando aqui, a maternidade é um grande espelho. Nos mostra tanta coisa que antes não víamos. É desafiador e libertador. Uhum. E a Dani também mais antes falou que está nesse processo que dói, mas que é libertador. Ela também falou isso. Sem dúvida que é. E Marcela, esse processo de cura, qual que é o ponto de partida dele? Uhum. Falo que o ponto de partida, eu coloco até assim, eu coloquei 3 passos aqui, né?
Primeiro de tudo, gente, é trazer essa criança em evidência. É olhar para essa criança, é perceber essa criança, é ressignificar, inclusive, os processos da infância e a participação que a criança tem no meio familiar, é conseguir enxergar, porque se a gente não consegue enxergar essa criança que está ali, entende que a gente não vai conseguir enxergar a nossa criança ferida, a gente não consegue olhar para dentro e entender todo o nosso processo. Então, fazer esse movimento de trazer à tona essa criança que está ali e olhando para essa criança de uma forma, às vezes, quebrando até alguns padrões culturais e algumas expectativas sociais, eu acredito que seja o primeiro ponto. É entender que a nossa parentalidade, ela precisa passar por reformulações mesmo, né? Não dá para a gente acessar esses extremos ou de uma parentalidade permissiva ou de uma parentalidade autoritária, enquanto a gente realmente não se colocar entendendo que ambas as necessidades precisam ser supridas, tanto as necessidades dos pais quanto as necessidades da criança, a gente não consegue enxergar a criança, inclusive, que existe dentro de nós. Então, eu falo, para a gente ter como ponto de partida, é perceber essa parentalidade participativa em que existe uma liberdade com ordem, existem escolhas limitadas, ou seja, a gente como adulto determina o que é fronteira, o que é limite, porque esse limite traz previsibilidade e traz segurança para as crianças. Mas dentro dessa fronteira existem espaços para negociação, existem espaços para que a criança possa se colocar. Dentro dessas fronteiras, por exemplo, né? Costumo falar assim, são os combinados, né, sutis aí, que não precisam nem ser verbalizados. Por exemplo, em casa a gente toma banho todos os dias. Isso é uma fronteira, banho todos os dias. Então, a criança ela pode escolher assim, hoje eu não quero tomar banho. Não, isso faz parte da fronteira. Mas dentro disso aqui, a gente pode participar a criança dependendo da sua idade, dependendo da sua maturidade. Então, a criança pode ser envolvida de que forma? Filho, nós vamos tomar banho. Você prefere antes ou depois desse jogo? Então, a criança teve possibilidades limitadas aí de escolha, mas ela foi envolvida nesse processo. Então, primeiro de tudo que eu vejo é olhar para essa criança. O segundo, que é muito importante, se a gente não partir para isso, de alguma forma, a gente parte para um processo de culpabilização que acaba paralisando todo esse movimento, que é olhar, inclusive, para o que você começou a falar, Thaís, para as nossas relações primárias, né? Para as nossas relações com os nossos pais, com a nossa família de origem, entender que eles fizeram o que era possível, com a consciência que eles tinham, mesmo, gente, que quando a gente olha para tudo isso, a gente possa, em algum momento, pensar assim, nossa, gente, mas aqui eu não trago nada dessa relação, né? Nossa, essa relação foi muito prejudicial. Então, curar esse nosso olhar em relação aos nossos pais, né? Às vezes por uma aceitação. E eu falo que aceitação, gente, não é algo pacífico, não. Aceitação é entender que essa história faz parte da minha vida e incluir essa história no meu processo e entender diante disso, diante dessa história que foi, né, que eu vivi, o que eu posso fazer diante disso? Então, aceitação não é ser passivo no processo, é entender que tem algo que eu não controlo aqui, que eu preciso de aceitar para eu integrar, né, na minha vivência, integrar na minha história, e eu posso reagir diante disso. Então, eu faço muitas vezes esse movimento de entender muitas vezes que os nossos pais, eles já foram até muito resilientes em relação à própria história que eles tiveram, né? Porque às vezes eu falei com assim, certeza. gente, né? Eu falei, como adulta, depois que eu tive minhas filhas, que eu fui entender, por exemplo, como que minha mãe processa o amor comigo. Sabe assim, antes eu entendi, eu falei assim, gente, como que pode? Não é possível que minha mãe não me ama, ela não me toca, ela não fala. Mas a minha mãe, qualquer coisa que eu falo que eu preciso, né? A linguagem dela é totalmente ordem de serviço. Ela para tudo que ela tiver a fazer e ela faz por nós. Então, quando a gente começa a perceber tudo isso
E isso só é possível se a gente entra num processo de expansão da nossa consciência. Se a gente não expande a consciência, gente, a gente fica num processo de culpabilização. A gente fica num processo, né, paralisado ali, e até num lugar mesmo, assim, de ciclo aí, ó, de reclamação, mas não sai, né? Não faz esse movimento. E o terceiro passo, e aí eu falo, né, até que nesse processo dos pais, de curar a nossa relação com os pais, é inclusive, né, de envolver esse perdão, de envolver, né, esse processamento de tudo aquilo que foi e que a gente pode, né, a gente não atua no passado e não atua no futuro, a gente atua no momento presente. Então, o que que hoje eu consigo fazer diante de todo esse processo? E o terceiro passo, gente, é a gente olhar para dentro e aí estabelecer um diálogo com a gente mesmo, com muita honestidade emocional. E a honestidade emocional que eu trato é de fazer uma comunicação com a gente mesmo, de estabelecer um diálogo, de entendendo o que que eu não fui suprida nas minhas necessidades? Qual dor que eu trago aqui? O que que eu precisava ser acalentada e que eu não fui ouvida e que eu não fui percebida e que em algum momento eu compreendi que eu não era amada ou que eu associei o amor com uma forma de sofrimento, que o amor vinha de uma forma difícil demais, né? Ou que eu associei que eu não era capaz, ou que eu não me senti parte. E até hoje eu continuo reproduzindo esse comportamento. Só que às vezes a gente reproduz, gente, de uma forma muito mais elaborada, mas que na essência continua sendo essa crença de incapacidade, essa crença de desamor, essa crença que eu não mereço ser amada. Então eu De só abandono, né? de De abandono. abandono. Isso, de amor como violência. Então, eu só busco relações em que eu não vou ser amada, porque afinal de contas eu não mereço esse olhar do outro. Então, eu Uhum. só me vinculo com relações abusivas, eu só me vinculo, né, a tipos de atividades que eu não sei que eu não vou dar conta. Então, estabelecer esse diálogo honesto com a gente mesmo. E às vezes, amparado por profissional, né, Thaís, que eu acho que é muito importante, né, a gente fazer esse movimento sendo amparado por alguém que vai nos sustentar. Que eu falo que é um processo tão íntimo, né? Tão. Eu falo que é um desconstruir para construir Uhum. algo totalmente novo. Eu lembro quando eu fiz a minha imersão, que a sensação que eu tive, eu até arrepio de lembrar. Sabe quando parece assim, não, eu arrepio mesmo, que você morre para uma determinada vida que você construiu, mas que é amparado, né? É o castelo de areia lá que qualquer coisa desmorona, porque não está sustentado em crenças sólidas, né? Em crenças verdadeiras. Então, você desconstrói tudo isso aqui que você fez para o ego, que você fez para o social, que você fez para o status, realmente para você construir a Marcela verdadeira que está ali, a Thaís verdadeira. Então, a gente estabelecer esse diálogo interno é um passo extremamente essencial, né, para toda essa libertação. Sim, e eu vejo que nessas questões, quando as pessoas estão falando dessa questão de parentalidade e buscando romper com padrões e começam a movimentar muitos sentimentos, eu sempre pergunto assim, você está fazendo terapia? Eu sempre pergunto porque eu vejo como um processo muito potente. Sim. Né? Trabalhar essa criança interior é um processo que movimenta muitas dores. E eu vejo a terapia ou um processo de imersão, como que você fez também com um profissional Sim, sim. que trabalha com isso, eu vejo como essencial. Você vê como possível trabalhar essa cura sozinho? Eu acho difícil, sabe? Assim, eu não falo que é impossível, que eu acho que hoje existem tantas possibilidades da gente buscar o autoconhecimento que eu falo, eu acredito Uhum. que a pessoa ela precisa estar no processo, sabe? De autoconhecimento. Independente se é por meios terapêuticos, né? Por meios tradicionais, por meio, por exemplo, o curso, eu falo assim, esse curso da maternidade presente, ele é altamente terapêutico, né? Ou por meio Uhum. de outros processos, né? Paralelos, ok. Eu falei assim, ó, cada um precisa de entender
o que que processa melhor em mim? O que que faz sentido com o que eu Sim. acredito? Então, independente de qual for o método que você escolher, é necessário que você esteja nesse processo de autoconhecimento, mas amparado por algo que te dê sustentação. Porque eu falo assim, que é um movimento que mobiliza muita coisa, que mobiliza muita energia e que a gente precisa, inclusive, de saber os momentos de fechar, de saber os momentos até onde que a gente vai, até onde que a gente está preparado, de ser muito gentil com a gente mesmo, de falar assim, ok, aqui eu preciso de um tempo para processar tudo isso, para continuar nesse processo. Então, que você esteja amparado de alguma forma por um pilar que te sustenta, né? Ou das metodologias tradicionais, ou através de outras técnicas, mas que você sinta esse acolhimento, esse espaço de escuta e esse espaço de ancoragem, de acolhimento mesmo, Uhum. né? Isso eu acho Sim, importante. e eu vejo uma necessidade grande de cuidar disso, porque os adultos responsáveis pelas crianças, eles têm que cuidar muito do que eles dizem para as crianças, Uhum. né? Porque, como você disse, elas são boas observadoras, mas não são boas intérpretes. Uhum. Então, ter muito cuidado com o que fala, porque é a partir da nossa fala, sobre elas principalmente, que elas vão formando a própria imagem. Sim. Então, assim, eu tenho muita esperança nesse processo, nessa caminhada que muitas pessoas têm procurado agora da parentalidade consciente, da disciplina positiva, para educar crianças com menos feridas emocionais, porque eu acredito que sem feridas é impossível. Talvez um dia seja possível, mas eu não vejo hoje, né, assim, mas que com menos feridas do que a gente veio e a geração dos nossos pais, e assim Uhum. por diante, porque eu vejo na nossa geração a gente está abrindo portas para essa jornada. Olha só, quando você fala, eu gosto muito de uma autora que chama Laura Gutman. E eu acho que eu já vou até arrumar minha bateria aqui, que eu tô com medo dela acabar. E ela tem um livro que fala exatamente disso que você falou, Thaís, que chama O Poder do Discurso Materno. Gente, Eu já li, é excelente. porque existe um poder aí. E eu falo assim, às vezes eu falo até no consultório, às vezes seria muito, eu falo assim, de partir o coração se as crianças acreditassem em todos os rótulos que a gente atribui a elas. Porque muitas vezes, e eu falo isso assim com todos os pais, gente, cuidado com os nossos rótulos, porque os rótulos, eu falo que são profecias autorrealizáveis. O que que é isso? Toda vez que a gente deposita nos nossos filhos algo positivo ou negativo, que eu falo que os rótulos positivos, eles também têm os seus cuidados a serem tomados. As crianças, elas absorvem aquilo como uma necessidade de atender a expectativa dos pais. Então, toda vez, gente, que eu tô lá falando assim, esse menino é difícil demais, esse menino é agressivo, esse menino bate em todo mundo, esse menino é custoso. Sabe o que que vocês vão ter? Uma criança difícil, uma criança custosa, uma criança que vai continuar batendo, porque criança, gente, na essência, ela tá ali, ó. Ela não é filtro, eu falo que ela não é filtro, ela é esponja. Então, ela está Uhum. absorvendo tudo ao redor. Então, se a expectativa dos pais em relação a ela, a verbalização, o posicionamento, as atitudes dos pais são em relação à criança custosa, é isso que ela vai fazer para atender às nossas expectativas. Então, eu falo assim, tem alguns rótulos que seria de partir o coração se as crianças crescessem acreditando neles, né? E Acreditando as que eles são boazinhas isso. também, né, Marcela? E As as boazinhas boazinhas também. também. Nossa, essa menina ela é tão boazinha, esse menino É. é tão inteligente, ele Uhum. é tão estudioso, aí ele tem sempre também que cumprir aquela expectativa e aí cresce tendo sempre que ser a boazinha, a que não fala não, É, a que não dá trabalho.
Isso. E não aí, é? quando precisa Então, sair disso, eu falo, tem um livrinho infantil que eu adoro, que chama Fada Bruxa, Fada Helena Boazinha, que é uma fada que queria ser bruxa, mas que ela estava tão cheia de fada e tão cheia das expectativas de fada, que era tão difícil para ela assumir qualquer tipo de postura que não fosse aquela boazinha, que não fosse aquela que era a expectativa de todos ao redor. Então, até os rótulos positivos, gente, é importante a gente olhar, porque eu falo assim, gente, as expectativas, às vezes, os pais interpretam de uma maneira equivocada. Não tem problema a gente ter expectativas em relação aos nossos filhos. As expectativas são, inclusive, energias que a gente acredita que os nossos filhos são capazes, que eles vão evoluir, que eles vão desenvolver habilidades de vida para o futuro. A grande questão não são as nossas expectativas, é acreditar que os filhos só podem ser isso que a gente projetar para eles. Porque é claro que eu tenho expectativa que as minhas filhas vão ter um bom coração. Agora, eu determinar o que elas precisam fazer para isso, aí eu já invado um espaço que é do outro. E o filho, gente, é um outro nesse processo. Por mais que exista, eu falei assim, sempre vai existir um fio invisível aí que nos liga aos nossos filhos. Por isso que eu falo que o processo terapêutico com as crianças começa com os pais. Porque as crianças, gente, quando a gente vai estimulando e desenvolvendo, as crianças elas vão nesse processo e elas mudam o comportamento. Mas vai chegar um momento que elas vão paralisar. E quando a gente buscar esse fio invisível, a gente vai ver que a criança está trazendo um sintoma que não é só dela, o sintoma é da relação familiar como um todo. Então, se os pais não se envolverem no processo, a gente não consegue realmente mudanças efetivas nessa configuração familiar. uhum, porque quando a gente pode até orientar, né, Marcela, fornecer as ferramentas, ensinar as habilidades, estimular essas habilidades, mas quando a gente projeta as expectativas e deseja que elas sejam cumpridas, acaba aprisionando a criança em uma coisa só. E nós somos complexos, nós somos mais de uma coisa. Uhum. E querer que as crianças cumpram as nossas expectativas é muito egoísta, Uhum. não é? E elas vão cumprir. A questão é essa. Elas vão cumprir, mas elas cumprem por um determinado momento. Quando elas se veem diante de um desafio emocional, muitas vezes elas não dão conta de sustentar tudo isso. Aí elas desabam, gente. E desabam mesmo. E nós estamos muito aculturados, Thaís, que esse é o grande movimento que eu tento fazer. É o movimento, gente, do amor incondicional. Eu falo, o que é o mais importante que a gente pode oferecer para os nossos filhos? Crenças de amor incondicional. O que é o amor incondicional? Eu amo o meu filho. E às vezes eu não gosto do comportamento que ele tem. Então eu olho para a criança, né? Eu olho esse amor independente do comportamento, apesar do comportamento, porque muitas vezes quando a gente atua no comportamento, quando a gente fala, por exemplo, eu não gosto de você, eu não gosto que você faz determinada coisa, é diferente de falar eu não gosto de você. Porque no comportamento, na atitude, a atitude ela precisa de intervenção. Não é qualquer Uhum. atitude que é válida, não é qualquer comportamento que é aceitável. E as crianças precisam de entender os comportamentos que elas têm que podem invadir os outros ao redor. Então, isso a gente precisa atuar, né? De uma forma a se comportar sendo respeitoso com todos os envolvidos. Agora, de sentimento, gente, qualquer um. A Marcela, até a raiva. Eu falo todas as emoções. Se a gente entender mais profundamente, existe um aspecto positivo das emoções. A raiva é uma emoção de ação. Então, faz com que a gente entre em movimento, faz com que a gente reconheça os nossos próprios limites, as nossas próprias fronteiras e faz com que a gente reconheça quando o outro invade. A tristeza coloca a gente em contato com a gente mesmo, né? Nesse processo de introspecção. O medo nos protege. Então, todas as emoções
elas têm um aspecto positivo. Por isso que a gente tem que trabalhar para ensinar as nossas crianças a nomear as emoções, não classificá-las como positivo ou negativo, Pois, porque em cada situação a gente tem essa possibilidade de classificação. Não é a emoção em si, por si só, que é positivo ou negativo. uhum. E eu acho que nós temos que continuar cada vez mais com esse movimento de, de entender a criança como de quebrar as crenças que a gente traz conosco também sobre as crianças, né? De que a criança não entende, criança não tem querer, criança não tem que dar palpite, né? Porque a partir do momento que a gente quebra essas crenças e consegue ouvir, considerar, respeitar as emoções, a gente consegue educar crianças. E eu falo isso também na escola. Eu tenho muitos seguidores que eu sou pedagoga e tem muita gente que me segue que é educador. E eu falo que na escola também a gente tem que ter esse olhar. E o professor também precisa praticar isso em sala de aula, né? Essa Precisa, conexão. muito. Sim, muito. É porque eu falo assim, gente, a criança, se a gente buscar hoje, quais foram todas as exigências que nós temos em relação a nós mesmos, né? Se a gente buscar, eu faço até uma dinâmica sobre as autoexigências, a gente vai entender que as nossas autoexigências não são tão altas assim, não são tão vindas de nós. Vieram Uhum. de referências que nós tivemos na nossa vida. Então, os nossos pais são as nossas referências primárias. Mas o professor é uma referência muito grande. Um profissional é uma referência muito grande. Então, nós precisamos de expandir, né, esse conceito da infância para todos que estão à frente dessa relação com os nossos filhos. Até para que a criança tenha coerência nos diferentes espaços que ela ocupa, né? Então, na minha casa, eu sou respeitada, assim como na escola, assim como, né, na casa dos meus colegas, nos espaços que eu frequento. Por isso que eu falo que é uma mudança de cultura. E isso, gente, só vai se sustentar quando a gente consegue olhar, inclusive, para tudo aquilo que nós passamos, para todas as feridas que foram instaladas dentro de nós. Porque se a gente não olha para isso, a gente não consegue entender o nosso comportamento hoje como uma possível influência de uma ferida nos nossos filhos. Então, a Uhum. nossa possibilidade de olhar para dentro e maternar, e acolher, e amparar todas as feridas que nós tivemos, é o que dá possibilidades de, mesmo não tendo referências parentais em relação a esses comportamentos, mas que a gente consiga, por meio do nosso amparo e de conhecimento que a gente precisa buscar, né? Que a gente precisa estudar. Falo que não vem naturalmente. A gente precisa estudar, inclusive, para sermos pais mais conscientes, mais responsáveis, mais participativos. Então, essa associação da cura das nossas feridas com essa expansão da nossa consciência é que vai trazer o movimento real da atitude diferente diante dos comportamentos dos nossos filhos. Sim. Então, o ponto de partida, na verdade, está no adulto, né? Sim, sempre, né? Eu falo assim, a maternidade, gente, tem a ver com a gente, né? Não é com os nossos filhos. Quando a gente fala assim, ai, porque meu filho isso, meu filho aquilo, parou, que ó, olha para Uhum. dentro, né? E É. começa o seu processo de cura. E quando a gente entende que isso, assim, eu quero oferecer o melhor que eu tenho para dar para o meu filho, então comece por você. Você estando bem, né? Inclusive o projetinho que nós estamos fazendo, né? Enchendo o tanque de amor que nós começamos hoje, a gente começa com isso, é com o processo de autoobservação e autocuidado. Se não parte do processo interno, a gente não tem possibilidades de De oferecer para os sustentar. nossos filhos modelos dignos a serem imitados por eles, né? É aqui o Uhum. processo. Sim. É muito bacana isso. Eu tenho acompanhar, eu estou acompanhando os seus posts sobre isso e realmente é muito bacana. A gente tem que autorresponsabilização, Sim. né? Parar de colocar no outro a culpa daquilo que acontece
dentro da gente, né? Inclusive, não colocar a culpa nas crianças daquilo que a gente está sentindo. Não, eu fiz, inclusive, eu postei hoje um videozinho que eu fiz aqui em casa. Acho que foi ontem ou anteontem. A gente estava aqui, né, na bagunça da sala, jogando um jogo, nós quatro. E aí eu comecei a pensar sobre isso, porque realmente as coisas aqui em casa, em família, começaram a melhorar quando a gente parou, gente, de responsabilizar o outro, quando a gente parou de esperar a situação ideal para agir, quando a gente parou de esperar a próxima fase dos nossos filhos. Eu falo que a gente tende a achar que a infância dos nossos filhos é como se fosse um videogame, a gente está doido para passar para a próxima fase. E a única coisa que a gente tem é isso aqui agora. Então, aqui, conecte com esse momento presente aqui. Tá desafiador? Então, vamos entender de que forma que a gente pode reagir diante desses desafios? O que cabe em todas as situações? Eu falo assim, hoje eu faço o processo totalmente inverso. Em qualquer situação, eu sempre me pergunto, e o que eu tenho a contribuir com isso? E o que eu posso fazer com isso? Então, por mais que sejam situações que eu não tenho controle, eu controlo a minha reação. Eu falo, a quarentena, por exemplo, que tem mobilizado tantas emoções. Eu falo, gente, nós podemos estar na mesma tempestade. Tá aí, né? A quarentena para todo mundo. Mas a gente definitivamente, a gente não tá no mesmo barco. Tem pessoas que estão aproveitando esse momento e estão, Não assim, é? elevando o nível de consciência, estão buscando, estão se reinventando em família, estão olhando para dentro, vivendo momentos extraordinários. Tem pessoas que estão intensificando todos os aspectos ruins que já existiam, mas que passam a ser exacerbados no momento que a gente precisa de olhar para isso. Então, É. a situação pode ser a mesma para todo mundo, mas a forma que nós processamos depende, primeiramente, de quais são as crenças que nós temos, porque aquilo que a gente pensa emite sinal para o nosso corpo para a gente reagir em relação a isso. Então, o que a gente pensa gera nossas emoções. De acordo com o que a gente está aqui processando no nosso mundo interno, nós vamos agir e as nossas ações levam resultado. Então, vocês querem começar por algum lugar? Comecem pelas crenças. Quando eu começo o dia acreditando que tudo vai ser difícil, gente, nada para vocês vai vir de uma forma fácil. Mas se eu acredito que bom, né? Que, ó, mais um dia. Hoje eu acordei 5h30 da manhã, né? Eu falei assim, ó, movimento. 5h30, vamos lá, que hoje é o que eu tenho e eu escolhi essa vida. Eu escolhi. Gente, cada movimento de estar aqui foi escolha. Consciente ou não, é uma escolha minha. Então, faça aquilo que você consegue controlar, né? Reaja Uhum. diante disso. E controla, o adulto precisa controlar o seu próprio comportamento antes de querer controlar o comportamento da criança, Sim, né? Nós que não temos o é? poder disso, né? Nós somos o adulto da relação, né? Sim, sim, e a gente tem sempre que assumir esse lugar, Sim, exatamente. não é? Marcela, nosso tempo acabou. Ai, Daqui a pouco seremos derrubadas. Eu quero te agradecer muito, muito. que isso. Seu conteúdo é muito valioso. Uhum. Tudo que você fala é muito potente. Eu te acompanho. Adoro o seu trabalho. Fiquei muito feliz de você ter topado fazer essa live para falar sobre esse assunto, porque é um assunto que eu vejo que é de grande, que mexe muito com todos nós, e a gente precisa cada vez mais falar sobre isso e conscientizar as pessoas sobre isso e como cuidar disso, né? A Paula foi que me apresentou você. Aham, mediadora, né? Sim, ela que foi a mediadora. Sou muito grata porque seu trabalho acrescenta muito ao meu, eu te acompanho.
E eu só tenho a agradecer, foi maravilhoso, adorei Ai, muito tudo que você obrigada. falou. Eu agradeço demais assim o convite mesmo, porque eu fico muito grata mesmo por essa interação, né? Tenho acompanhado o seu trabalho, cada postagem que eu falei assim, gente, essa menina vai bombar, porque assim, é tudo que eu Obrigada. acredito mesmo, e eu acho que cada vez mais a gente precisa gritar isso para o mundo, a gente precisa ser uma rede de apoio entre mães, entre mulheres, envolver os pais nesse processo. Eu acredito muito nessa rede poderosa para a gente se conectar e se contaminar também com todo esse movimento que a gente vem fazendo, né, de uma forma positiva, de um olhar para a infância, né, com mais amor, com mais conexão, né, com mais Com certeza. participação. Então, te agradeço demais pelo carinho, pela confiança no meu trabalho. Obrigada mesmo, viu? Imagina, até porque eu acredito que o respeito, o amor e o cuidado é tudo que as crianças merecem e a gente tem que olhar muito para isso e falar cada vez mais sobre isso. Sim, verdade. Vamos tirar uma foto? Vamos dar um sorriso aí. Vamos. Aê. Achei aqui. Obrigada, Obrigada a Marcela. você. Um beijo grande. Boa noite, pessoal. Obrigada a todo Obrigada, mundo que gente. participou, que interagiu, que ficou aqui com a gente do início ao fim. Muito obrigada. Obrigada, gente, pela prioridade, né? Quer colocar como prioridade esse processo. Um beijo para vocês. Sim. Beijo, Tchauzinho. Obrigada a obrigada. você. Tchau, tchau.